vamos lá. As críticas à gestão de Carmen Lúcia e violência nas eleições, de alguma maneira, Fran, faltaram medidas mais firmes do próprio TSE para conter essa escalada de violência retórica e, em alguns casos, física? Pelo menos é essa a avaliação, Ebrahim, de ex-ministros do TSE, do Supremo Tribunal Federal, e até de gente também que faz parte da corte, não só ali nas cadeiras de ministros, mas também em outras áreas do Tribunal Superior Eleitoral. A gente cita medidas de violência que foram mais extremas, né, atos de violências que na verdade, viralizaram também, de certa forma, que chegaram ao extremo. Foi o caso do candidato José Luiz da Atena, do PSDB, que deu uma cadeirada após ser provocado por Pablo Marçal, do PRTB, os dois que disputam, né, a Prefeitura de São Paulo. Mais recentemente, um assessor de Pablo Marçal agrediu o marqueteiro de Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, né, e candidato à reeleição pelo MDB. A gente viu também, em outros debates pelo país, cenas de violência, em caso de Teresina, que um dos candidatos agrediu o outro com uma cabeçada, e esse clima de violência, de forma geral, ele continuou reverberando durante toda a campanha. E esses primeiros sinais foram dados lá no início daquele debate eleitoral, no início da campanha eleitoral, mas já se sabia que o clima ia ser tenso, pelo que é analisado pelas redes sociais, que inclusive era uma das prioridades aí do TSE. Mas a avaliação nos bastidores é justamente de que faltou uma imagem mais firme, uma postura mais firme, inclusive da presidente Carmen Lúcia, em relação a esses episódios. A avaliação é que é o seguinte: esse estilo um pouco centralizador da ministra e não dar decisões, ou então preferir não se envolver em polêmicas, falar somente o necessário, contribuiu, de certa forma, para um clima, digamos que nada intimidador, para que essas ações de violência acontecessem. Inclusive, a gente lembra que a última vez que a ministra, talvez a primeira que a ministra falou sobre isso, foi na terça-feira, em que, obviamente, ela repudiou os casos, mas, ao mesmo tempo, não anunciou nenhum tipo de medida. O que ela falou é que seriam encaminhados ofícios à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e também aos TRS, justamente para que se tenham celeridade para tratar esses casos. Mas ali nos bastidores, principalmente por parte de quem já fez parte do tribunal, faltou uma postura firme da ministra Carmen Lúcia e de outros membros para, pelo menos, mostrar ou delimitar muito bem que o Tribunal Superior Eleitoral ele não está omisso e que ele acompanha e que ele vai tomar medidas em relação a isso. Agora, uma outra avaliação é que as medidas que vão ser tomadas lá na frente talvez não vai ter um impacto que deveria ter, justamente porque vão ser tomadas de forma tardia, depois de que o pior já teria acontecido até então. Então, é claro que o desafio também continua sendo das redes sociais, então entende-se de que o que a gente viu nos debates recentemente, digamos que foi além do que se esperava, mas que, de fato, a ministra e outros membros deveriam ter, pelo menos, se posicionado de forma mais contundente, porque mesmo a falta de ações, às vezes, de medidas efetivas, mas uma postura mais firme pode ajudar a coibir, e eu, pelo menos, mostrar que não vale tudo, de que não é uma terra sem leis, e de que, porque, inclusive, o que se vê muito nas redes sociais é justamente que se pode tudo, né? Se pode criar fake news, se pode atacar, enfim, para justamente o intuito era de que isso não se repetisse aí durante, digamos que a campanha ali nas ruas, a campanha presencial mesmo. Então, o que a gente vê hoje, faltando menos de uma semana aí para um pouquinho mais, né, de uma semana para o domingo de eleições, são justamente essas críticas à postura da ministra Carmen Lúcia e também aí do TSE como um todo.